conselheiras, já boas-vindas. Agradecer para aqueles também que estão vindo a primeira vez hoje, como o caso do Alain, que vem representar o Conselho Regional de Fisioterapia, e os demais presentes. Essa reunião é uma reunião extraordinária para a gente tratar sobre o contrato entre a Prefeitura Municipal de Gravataí e o Hospital Dom João Beck. A gente encaminhou por e-mail ainda essa semana a proposta de contrato e também do plano operativo. A gente encaminhou por e-mail para vocês olharem. Tivemos uma reunião ainda semana passada com o secretário, que nos passou um pouco sobre os detalhes com relação ao contrato. E ontem nós tivemos a reunião da Comissão de Fiscalização, no qual se reuniu, e a gente também apresentou uma proposta com relação à proposta também na minuta do contrato. Mas antes, a gente vai fazer uma apresentação então do contrato, conforme a pauta solicitada aqui pela Secretaria. Não sei o quanto de tempo aqui eles vão disponibilizar para isso. E também tenho que ler o parecer dessa comissão para a gente discutir. Eu acho que é importante a gente discutir, mais um ofício que chegou do Sindicato dos Médicos também. Então, eu gostaria aqui de pedir que nós pudéssemos conversar de uma maneira sadia, de uma maneira adulta, para a gente estar, de uma forma coletiva, estar, enfim, construindo junto esse importante instrumento aqui para a nossa cidade. Então, para mim, agora só falta o Carlos chegar aqui para a gente começar a apresentação. E a gente toca os trabalhos então. Alguém quer fazer alguma consideração antes? Quem faz parte da comissão de fiscalização? Comissão de fiscalização está fazendo eu, o ex-tenente Mainelli, o branco da DAT e a dona Edith. Teve uma reunião também da Câmara Técnica, se não me engano, terça-feira, mas a Câmara Técnica não conseguiu se posicionar e apresentar o documento, e a gente sentiu uma obrigação também, enquanto comissão de fiscalização, está analisando esses documentos. A gente também tem o Geraldo, no qual está nosso assessor técnico do Conselho, para nos assessorar tecnicamente, até para a gente também ter mais embasamento técnico, para a gente poder também estar contribuindo. E a nossa intenção é muito clara, a gente não quer aqui arrumar problemas, a gente simplesmente quer que seja um contrato eficiente entre a Prefeitura Municipal de Gravataí e entre o hospital, e que isso, mais ali adiante, também dê qualidade para o atendimento dos pacientes. Então, faço um apelo mais uma vez, que a gente possa fazer aqui um debate sério, um debate, enfim, franco, um debate que nos respeite, e que a gente evite aqui qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de embate pessoal, que a gente possa se deter o que realmente nos interessa aqui. Perfeito? Então, se o secretário quer fazer alguma... Vamos para a apresentação do contrato. Vamos esperar o contrato, então? Acho que vamos. Perfeito. Perfeito. Otimiza nosso tempo. Então a gente aguarda mais um pouco. Dados de e-mail dos conselheiros. A gente tem notado que alguns conselheiros, pelo visto, não têm recebido nossos e-mails. Então botar ali, cuidar os pontos, as vírgulas, né? Que possa estar recebendo essas nossas convocações. Cancela a gravação? Deixo gravando? Então, convidar o Carlos André. É tu, Carlos? Não sei, eu. Quem é que vai? Tu pode ser eu. Por quanto tempo nós vai precisar de você? Olha, eu vou dar. Não sei, né? Não precisa ler? Gostaria que vocês abordassem para nós o mais significativo. Olha só o que importa.
Deixa eu falar então. Peraí, deixa eu ajudar ali. A sensibilidade do conselho, da Câmara Técnica, da Comissão de Fiscalização, que entendeu a premência da nossa reunião de hoje. Eu chamei o presidente Rafael, tenho motivo com ele informações, troca de informações sobre a quantas andas, a evolução das negociações do contrato. E essa semana passada, né, Rafael, chamei para a gente montar um programa para a gente acelerar as discussões. E nós estamos chegando nos finalmente. Então, no primeiro momento, as primeiras palavras são de profundo agradecimento pela sensibilidade do Conselho, por entender do momento diferenciado que a gente vive. Este contrato, pessoal, ele é resultado de um exaustivo trabalho. Né? Nós, desde quando assumimos a secretaria, em janeiro, nós temos nos debruçado sobre este contrato e ele venceu lá no meados de janeiro, dia 17 de janeiro, e a gente negociou com o hospital uma prorrogação deste contrato. E desde então a gente tem feito muito esforço para chegar num consenso entre o hospital e a secretaria. É muito fácil a gente criticar, muito fácil às vezes a gente reclamar, mas de um lado a gente tem o gestor, que assume um governo que iniciou de fato em janeiro, de outro lado nós temos um prestador de serviço e fora da sala nós temos o usuário do SUS que precisa e que vai ter um atendimento de qualidade de acordo com o que vai ser definido pelo gestor e pelo hospital. Isso é de uma responsabilidade enorme, muito grande. E esse contrato que vocês vão ver, que nós vamos apresentar para vocês, modéstia à parte, é diferente do que foi apresentado nos últimos anos. Desta vez nós resolvemos, com a equipe técnica da Secretaria, com o Carlos, com o Laone, com o Regis, com o Oswaldo pelo hospital, toda a equipe dele, nós resolvemos ir vírgula por vírgula, ponto a ponto, de cada detalhe do que estava sendo feito nos contratos tidos como padrão antes. Tentamos avançar do ponto de vista da oferta de serviços, avançar do ponto de vista da proposta de trabalho. E o que conseguimos produzir com muito esforço, com todas as nossas limitações, é o que vocês vão ver agora, e principalmente com as limitações financeiras que o município tem. Vocês conhecem todo o histórico da nossa cidade, é um governo que assumiu a partir de janeiro, a partir do dia 1º de janeiro, e nos deparamos com esse enorme desafio, que é o maior prestador de serviço da cidade, é o único hospital da cidade. De um lado, dentro dos nossos limites financeiros, tivemos o desafio de, nesse pouco tempo, nesse pouco prazo, estabelecer um contrato de prestação de serviços de saúde. Eu gostaria que fosse aprovado hoje. Esse assunto é um assunto que, como eu disse, vocês estão desde janeiro, nós estamos martelando neste assunto. Ele é resultado de toda uma discussão técnica. E nós não cronometramos isso, presidente Rafael, mas seguramente tem muitas e muitas horas aí de estudo, de discussão, de ver vírgula a vírgula, como é que a gente pode melhorar aqui, como é que a gente pode botar mais dinheiro aqui, quais são os limites do município, onde a gente pode buscar mais dinheiro, e aí vamos garimpando no Ministério da Saúde, no Governo do Estado, todas as políticas, como é que a gente pode incrementar financeiramente para que o hospital melhore a prestação de serviço dele. Esgotar essa etapa, como é que a gente pode convencer o governo que assumiu cheio de dificuldades, de limitações financeiras, a investir mais recursos da sua receita própria neste contrato. Nós conseguimos um incremento financeiro importante neste contrato, tanto incremento oriundo de recursos federais, como oriundo de recursos estaduais e como oriundo de recursos municipais. Há um incremento muito importante. Ele não é certamente um documento perfeito, mas ele é um documento que foi possível nesse período todo. Então eu quero, honestamente, agradecer a sensibilidade do Conselho que se reúne, que debateu. Nós estamos abertos, ninguém é aqui, ninguém é dono da verdade, dentro do que foi possível, dentro da nossa possibilidade orçamentária, dentro da disponibilidade técnica e de serviços do hospital, nós queremos aperfeiçoá-lo. E estamos abertos a isso, viu, presidente? Com a alma e o coração aberto. Essa reunião, Geraldo, meu querido amigo, eu quero que produza bons resultados. A gente pode
acalorar o debate, mas sempre dentro do campo das ideias. Nunca vamos pessoalizar, presidente, nunca vamos pessoalizar, mas eu quero que aqui saia um bom debate, sim. Ninguém aqui tem nada a esconder, não tem nada a escamotear. Nós, na gestão, queremos fazer um melhor contrato, queremos a garantia de que o serviço seja bem prestado, e o hospital tem percebido isso. Quero dizer a vocês que tem uma coincidência muito importante, que quem vai ganhar é a cidade. O hospital, desde outubro, está sendo gerido pelo Oswaldo. Construímos uma relação muito boa nesse período. O Oswaldo mostra comprometimento, mostra conhecimento técnico, mostra que o hospital está a fim de produzir um bom contrato. Junto com o Geraldo, tem toda a equipe dele. Eu destaco o Marcelo, que ele trouxe um técnico que veio do hospital lá do Mãe de Deus, se não me engano, Oswaldo, que conhece, que mostra também muito conhecimento na área da direção médica, assumiu isso. E do lado de cá temos nós, que fizemos a luta política, fizemos a disputa política e assumimos o governo a partir de janeiro com toda a responsabilidade e com muita vontade e muita disposição de fazer o melhor. Não temos a pretensão de dizer que sempre temos a verdade, que conhecemos a verdade, mas ninguém quer fazer o melhor mais do que nós. Pode ter boas intenções espalhadas por toda a cidade, e essa sala aqui é unanimidade, a boa intenção. Mas ninguém mais, ninguém menos do que nós quer fazer o melhor. Então, todo o debate ele tem que ser centrado nisso. Estamos todos voltados para o mesmo objetivo. O hospital como prestador de serviço, que tem que sobreviver financeiramente, que tem suas dificuldades, que tem suas limitações, que tem todas as virtudes e todos os problemas a serem enfrentados. Do lado de cá, nós gestores, que nem mais nem menos do que ninguém, queremos o melhor. E dentro da nossa disposição financeira, queremos fazer o melhor contrato. E parceiro de tudo isso, o Conselho, que fiscaliza, que acompanha, que sugere, que altera se for necessário, dentro do melhor espírito público. Dentro do melhor espírito público. Então, quero que essa reunião produza os melhores resultados. Digo isso com mais absoluta sinceridade. Quero que ela produza os melhores resultados. É muito dinheiro que vai ser destinado a esse contrato. Quanto mais fiscalizado ele for, quanto mais acompanhado ele for, mais segurança vai ter o hospital, mais segurança vamos ter nós gestores e mais segurança vão ter cada um dos conselheiros para poder efetivar a transparência que nós todos queremos. Então, dizer isso, que ele é resultado de muito esforço. Toda a equipe técnica da Secretaria, toda a equipe técnica do hospital, para o que conseguimos produzir e que nós modestamente queremos apresentar para vocês. E dizer que a noite aqui, ela está aberta, na minha opinião, para isso, para a gente exaurir o debate e que dele se produza o melhor e que o usuário seja o grande ganhador da noite que nós vamos ter. Não tem dúvida que nós vamos ter uma noite aqui muito produtiva. Acho, presidente, que talvez não seja, não sei quanto tempo nós vamos levar, mas acho que nós vamos ter uma reunião muito produtiva. O contrato, repito e reforço sempre isso, ele é produto de um trabalho muito intenso. Mas não é perfeito. Estamos aqui justamente para colher boas sugestões e alterar, mudar. O Geraldo é um conhecedor da área, acho que contribui para o Conselho, contribui para a fiscalização, para as tarefas do Conselho. Tem muito certamente que contribuir. Nós queremos todas as ideias e queremos argumentar e discutir todas elas. E quero agradecer de novo isso. Nós, durante esse período, não pudemos talvez intensificar o debate, e eu acho que talvez tenha faltado um pouco mais de tempo também para isso, faltando um pouco mais de diálogo. A Secretaria está à disposição, o meu gabinete está sempre à disposição, não precisa marcar horário, o Rafael sabe disso, qualquer membro do Conselho vai lá, a qualquer hora, as informações estão sempre disponíveis. A transparência absoluta em toda a condução disso. E os debates foram diários praticamente, reuniões diárias. Essa semana, hoje é quinta-feira, essa semana a gente tem tido reuniões todos os dias, das 8 da manhã até o meio-dia. Esses dias fomos até as 2 e pouca da tarde. Todos os dias tem sido muito intenso o trabalho. E na medida do possível a gente tem mantido o Conselho informado sobre isso, tem mantido com as pessoas que a gente consegue conversar, mantido informado sobre isso. E agora nós chegamos nos finalmente, né? A previsão nossa é assinar este contrato na segunda-feira. Evidentemente que se esse Conselho entender e se a gente conseguir chegar no consenso aqui hoje e assiná-lo na segunda-feira. Nós trabalhamos hoje um contrato que está prorrogado desde o dia 15.
Ela estava inicialmente prorrogada até o dia 28 de fevereiro, nós não conseguimos encerrar as negociações até o dia 28 de fevereiro, prorrogamos ele até o dia 15 de março, então, pelo cronograma original, amanhã é o último dia de contrato e nós vamos tentar, de repente, bater um pouco mais de fôlego, mas prorrogar mais alguns dias, mas o esforço é que a gente saia daqui com o resultado. Amanhã é o último dia de vigência do contrato, para segunda-feira a gente assinar o contrato. Perfeito, Silvana. Então é isso, vamos para a apresentação do contrato. Nós disponibilizamos o contrato em e-mail, acho que todos tiveram acesso. O conselho encaminhou para todos os conselheiros, né? 30 minutos, suficiente? Eu acho que sim, eu acho que não vamos ler na íntegra, né? Se todos conhecem o contrato, a gente pode usar a sistemática, a gente pode botar em votação. Necessário ler todo o contrato ou vamos direto para os pontos que o conselho apontou como sugestões e como alterações? Não sei porque é melhor que eu sugeria o seguinte, né, que como já havia de um contrato anterior, as coisas que foram modificadas nesse contrato, né, fossem inclusive mais destacadas, né? E se, por assim, os conselheiros que se fazem aqui presente, né, tivesse alguma dúvida a respeito disso, né, ou quem sabe lá apresentar alguma sugestão para ser acrescentada, né, que fosse dado apontado como destaque para depois a gente ver tudo em ordem, para tentar fazer, quem sabe lá, chegar a um acordo comum para fazer autorizações ou não autorizações. Acho que a gente posso passar, secretário, mais ou menos os detalhes que foram discutidos no contrato. Não sei se antes ou depois. Boa noite a todos. Eu tive a oportunidade de ler, de avaliar o contrato junto com o conselho e, antes de mais nada, eu quero parabenizar realmente o município pelo tremendo esforço que teve em aumentar por um aumento substancial. Então se percebe, se vê realmente que há um interesse do município em promover o melhor atendimento possível à população. Então as coisas que a gente apontou e depois vai aparecer aqui diz respeito realmente à efetividade desse contrato, ao papel do conselho que é fiscalizar, porque tem situações que a gente não gostaria que viesse se repetindo, como tem se repetido, como a gente tem ouvido do conselho reclamações em relação ao cumprimento do contrato por parte do hospital. Então são esses pontos. Antes de mais nada, então, realmente parabenizar o município pelo empenho, o aumento de recursos foi um aumento substancial, mais de 40% de aumento. Demonstra realmente um interesse muito grande em investir na área da saúde e melhorar o atendimento. Então só a gente não pode perder a oportunidade realmente de ter os mecanismos de controle para que o conselho possa realmente atuar na fiscalização, na implementação, que se assine um contrato onde se queira, desde o momento da assinatura, realmente cumprir todos os itens que estão ali abordados. Obrigado. Perfeito. Após a apresentação do Carlos, a gente abre para dúvidas, esclarecimentos e depois a gente faz a leitura do parecer e da mesma forma a gente faz a discussão também. Certo. Na verdade, eu vou mais comentar onde os pontos foram alterados. A gente não montou uma apresentação de todas as mudanças, mas a gente pode comentar. Então, acho que o ponto principal que a gente tinha de dificuldade era o acesso às cirurgias, principalmente na área de traumato, né, onde a gente, na negociação do hospital, conseguimos ajustar junto com a equipe de traumato do hospital um valor médio de cirurgias e de procedimentos, onde se entendeu a equipe de traumatologia que seria suficiente para que se pudesse dar conta tanto das cirurgias de emergência, de urgência e emergência, quanto da fila de traumato. Então a gente alterou, então foi um dos primeiros pontos que acabou alterando os valores financeiros do contrato, onde a gente possuía uma suplementação de ordem do recurso próprio do município em cima da tabela SUS, que a gente pagava 210% sobre o valor de serviços profissionais, que era a parte dos médicos, mais 25% sobre o valor dos serviços hospitalares. Então, nessa discussão, a gente chegou a um valor de 335% para traumato, elevando o percentual para 235% para os médicos e 300% para anestesistas. A gente tinha uma dificuldade muito grande, 255% para os médicos e 300% para a parte dos anestesistas. Então, para quem não conhece como funciona, do valor de serviços profissionais, 30% é pago aos anestesistas e os outros 70% pago para os médicos profissionais.
Então, dentro desse valor, a gente conseguiu chegar a um valor médio de R$ 550 por procedimento, onde um percentual de suplementação de recursos próprios ficou na faixa de... me fugiu? Recursos próprios? 335, né? 335 e 237 237 centros profissionais. Desculpe que a gente... 237 por centros profissionais e 335 no traumato. Então, na traumato ficou 335%. E, além disso, a gente ampliou. A gente possui uma média de cirurgias na faixa de 48 cirurgias mês. E a gente ampliou isso para 80 cirurgias mês. Então, a gente mantém a média que a gente tinha para fazer as cirurgias e ampliamos o número para dar conta das cirurgias. Dentro disso, a gente trabalhou uma lógica que a gente tinha uma dificuldade junto com o hospital, que era regular as cirurgias. Então, lá a equipe de traumato mais ou menos definia, não, nós só queremos fazer um tipo de cirurgia, esse outro tipo de cirurgia a gente não estava fazendo. Nessa discussão, a gente conseguiu coordenar com a equipe em que todas as cirurgias necessárias para o atendimento de traumato, dentro de média, considerando média complexidade, vão ser realizados de acordo com a regulação do município. Então, o município é que vai regular a necessidade de execução de cirurgias, dentro de uma média mensal. Então, é uma outra mudança importante, que a gente antes, o município não conseguia regular essas cirurgias, então só acontecia cirurgias que os profissionais da equipe de traumato do Becker gostariam de fazer. Hoje, com essa discussão, a gente conseguiu regularizar isso e essa regulação acontecerá pelo município. Dentro disso, também mantendo a mesma lógica, a gente ampliou os valores da suplementação em relação às outras cirurgias por causa da anestesia. Os médicos relacionados a anestesistas identificaram que não havia possibilidade de realizar cirurgias nos valores que estavam contemplados, e a gente passou de 210, que era o normal de todas as cirurgias, para 237, apenas para contemplar o percentual de anestesista, que era de 210, passou para 300%. Nesse outro livro, nas outras cirurgias, a gente entende que se mantém a demanda como está hoje, não houve necessidade de ampliação, a gente vem conseguindo dar conta de toda a demanda, e é onde a gente tinha o problema seria na traumática. Então, com essas medidas, a gente aposta na solução dos problemas das cirurgias de traumato, nas filas que a gente encontra de traumatologia. O outro ponto que a gente tinha uma dificuldade era a defasagem dos valores dos plantões, onde o hospital tinha uma dificuldade muito grande em contratar principalmente pediatras, e também estava com uma dificuldade muito grande na manutenção das equipes de anestesistas. Então a gente conseguiu fazer, o hospital apresentou uma proposta, um valor um pouco acima do que a secretaria pôde apresentar, mas conseguimos fazer uma negociação e chegamos a um valor diferenciado. Então a gente pagava para os anestesistas, no contrato anterior, um valor médio por hora de R$80, então passamos a um percentual, a um valor de R$125. É isso? R$125. E para a pediatria e para todos os médicos a gente pagava um valor de R$60 e passamos um valor para os médicos normais de R$80 e para os pediatras de R$110 por hora, que é uma grande dificuldade que o hospital tem hoje, que é de contratar. Além disso, ampliamos o número de plantão. A gente possuía um único plantão que a gente pagava anteriormente de contrato, e a gente ampliou para mais um plantão. Então o hospital trabalhará com 12 plantões SUS dentro do seu serviço, que também tenderá a resolver a demanda de pediatria dos plantões. Então, foi um outro valor onde a gente acabou ampliando o valor do contrato. Tá? No demais, se criou dentro do contrato, existe a previsão de uma comissão que não interfere em nada com a Câmara Técnica, ela não vai interferir em nada, o Conselho vai poder manter a Câmara que é dele, que é do Conselho, mas a gente cria uma comissão apenas para fiscalizar a execução do contrato. E essa comissão ela segue os moldes dos contratos que o hospital presta com os outros prestadores, onde haverá um representante do Conselho, um representante da Secretaria e um representante, na verdade, dois representantes do Conselho, 2 representantes do hospital, 2 representantes do governo. Então é uma cláusula que a gente criou para melhorar essas contribuições. Em relação aos recursos, a origem desse aumento dos valores do hospital se deve a um incentivo
que o Estado vai nos repassar durante esse exercício no montante de 2.400.000, próximo de 2.400.000. Um incentivo que a União deve nos repassar, que ela é diretamente ligado a uma atividade que é um incentivo para a unidade de atendimento de AVC agudo e integral, e também um implemento de valor de recurso próprio também na ordem de 2.400.000. São os implementos financeiros que a gente tem. Eu acho que é na base mesmo que se acresceu o contrato foi isso. A gente também incluiu cláusulas de melhora de ambiência dentro do hospital, em todas as suas ações e de humanização. Então o hospital vai iniciar um trabalho de melhora na ambiência da emergência, inclusive com a proposta de se trabalhar, não agora no primeiro momento, mas no segundo momento, de fazer um piloto junto à emergência de pediatria, que seja ela única entre SUS e convênios, que não haja separação. Então a lógica é que se trabalhe nisso, mas o hospital ainda tem uma dificuldade ainda de espaço físico dentro da área que está fazendo o estudo para isso. Mas a lógica é de ainda dentro desse período, desse contrato, desse primeiro fase de contrato, que a emergência seja única, não haja separação entre convênio e SUS, que as pessoas entrem pela mesma porta. Iniciando pela pediatria e no futuro talvez fazer uma avaliação para que depois também exista emergência única para o restante. Então são as ações. Também existe o hospital, daí é um incremento que o hospital vai prestar como incremento para a prestação de serviço. Não vai ser o município que vai pagar, ele vai contratar uma sistemática de médicos rotineiros, onde vai tentar agilizar o processo de atendimento dos pacientes dentro do hospital, na parte de internação e UTI, para agilizar os seus processos e agilizar o atendimento. Para não precisar o paciente ficar um dia todo aguardando que o médico de plantão retorne no outro dia para poder operar. Então a lógica é que se faça um trabalho de melhora de atendimento. Eu acho que, no mais, eu acho que era isso. Não sei, secretário, mais alguma coisa? Eu acho que só resumindo, estamos aumentando e melhorando o repasse para urgência e emergência, estamos dobrando a meta de traumatologia, estamos incrementando o valor do rotineiro. Isso parece, rotineiro, para quem está hospitalizado faz uma diferença enorme. Tu ter um médico a mais que vai lá dar informação para a família, que vai visitar o paciente, humaniza o atendimento. Estamos dobrando um problema que era a pediatria, e deixo registrado, a partir de maio, dobrando, a partir do mês de abril a gente vai continuar com um pediatra, a partir de maio, isso está estabelecido no contrato, serão 2 pediatras. Nós vamos dobrar os pediatras que estão lá hoje e incrementando a tabela em outros honorários médicos daí com esses recursos que o Carlos falou, que são recursos federais. Importante também, não queremos que aconteça, mas se acontecer, nós estamos pegando um pouquinho mais pesado em relação às multas. Estamos estabelecendo multas no caso de não cumprimento das metas. Metas de traumatologia, temos 80 cirurgias para fazer. Dessas 80 funciona da seguinte maneira: é urgência e emergência e o salvo eletiva. Urgência e emergência a gente não tem como medir se é 10, se é 15, se é 20, se é 30. O salvo que não for urgência e emergência, até o limite de 80, serão as eletivas. Nós estamos dobrando isso. Hoje nós estamos em 40, estamos pulando para 80. Vai resolver a fila imediatamente? Não vai, um mês, 2 meses não resolve. Mas durante o ano, nós temos uma fila que já está em 400 e poucas pessoas na Traumato. Durante o ano nós vamos ter um impacto significativo, se não eliminando essa fila. Eu chamo de um verdadeiro mutirão na traumatologia, que nós estamos fazendo, dobrando, incrementando recurso, ampliando o horário médico. Quer dizer, essa é uma realidade, né? Às vezes o discurso ideológico, o mundo poético, presume achar que os serviços são baratos, que ninguém faz porque não quer. Não, na verdade o setor público é concorrente do setor privado. Os médicos de traumato, os médicos da alta complexidade, eles ganham muito dinheiro no setor privado, o setor privado está bombando, porque a economia cresce, porque as pessoas têm mais dinheiro, têm mais condições de pagar os seus planos e tal, e isso encarece todo o serviço, encarece para o hospital, por via de consequência, encarece para o setor público. Isso que o Carlos falou merece ser destacado. Nós incrementávamos a tabela SUS, que é hiperdefasada, em 210%, estamos incrementando ela agora em 330%. Isso não é pouca coisa. Isso é dinheiro, mas é só assim para nós concorrer com o setor privado. Porque senão o médico não vai fazer pelo SUS, ele vai fazer privado.
É a lógica de mercado, que infelizmente é assim. Voltando às multas. Como é que foi o cálculo das multas? Tanto da urgência e emergência, quanto das traumáticas. Nós estamos contratando 130 cirurgias mês de urgência e emergência. Isso a gente não... Aliás, desculpa. Então, urgência e emergência, nós não temos como medir. Ela é o contrato fechado, pré-pago. 130 eletivas e 80 de traumáticos, que se dividem entre eletivas e urgência e emergência. As 130 eletivas, nós fizemos o seguinte, nós chegamos a um valor médio, quanto o município, quanto o SUS vai pagar entre honorário médico e despesa hospitalar. Chegamos a uma média lá, se não me engano, de 500 e pouco. Para traumato, 550. Não, para as eletivas gerais. Foi menos aí. 130 ali. Tem esse número? Alguém tem esse número aí? Não. Mas nós chegamos a uma média de quanto nós estamos pagando. E para não ficar falando em percentuais, a gente falando em números absolutos. Calculando a média, estamos dizendo para o hospital o seguinte: cada uma que tu não fizer, tu vai pagar o dobro mais tantos por cento sobre cada uma que tu não fizer. Ou seja, tu vai deixar de receber aquele recurso e ainda vai nos pagar o que corresponde na realidade em 120, 130. 910 a cirurgia geral e 910 é o valor médio. Cada uma que ele não fizer, ele vai pagar quanto de multa? mais 20%. 910 mais 20%. É 1.800 alguma coisa? Entre 80 e 94%. Isso nas 130 eletivas. Na traumato, o mesmo procedimento. Das 80 da traumato, não. Uma parte é urgência e emergência que a gente não consegue medir, a outra parte é eletiva. Dessas eletivas, que vai sobrar 50, 60, 70 por mês, a gente não sabe quanto medir, nós vamos regular. A traumato está tendo, quem conhece o contrato geral, que foi boa, a referência geral, porque ele reconhece o esforço que a gente fez. Nós estamos dando um tratamento todo diferenciado para a pediatria, ao dobrarmos o número de pediatras, e para traumato, ao ter um destaque separado no contrato, no plano de trabalho. Na traumato, essas eletivas, cada uma que ele não fizer, ele vai pagar de multa o que ele deixou de receber, mais 10%, ou mais 20%, ou mais 40%, ou mais 40%. O que significa isso? Nós chegamos ao valor médio do procedimento. O valor médio do procedimento é R$ 1.300. R$ 1.300 é o valor médio do procedimento. Estamos dizendo o seguinte, olha, cada uma que tu não fizer, que nós vamos regular, nós vamos dizer o que tu vai fazer, cada uma dessas que nós vamos mandar e que não fizer, tu vai pagar, além dos 1.300 que tu não recebeu, mais X% de multa. Isso é pesado pra caramba. Tomara que a gente não tenha que cobrar o hospital. Ninguém quer cobrar multa, todo mundo quer que o hospital faça. Todo mundo quer que o hospital faça, o hospital vai fazer. E estamos dizendo ali o seguinte, um desafio importante que a gente selou com o Oswaldo. Se ele cumprir 95% da multa, da meta, eu não sei traduzir isso, dos 80% que ele tem que fazer lá. Se ele cumprir 95% da meta, a multa dele vai ser de 10%. Mais o valor. Na verdade, 110%. Se ele não cumprir os 95%, cumprir de 85% a 94%, a multa dobra para 20%. E se ele cumprir somente de 70% aos 85%, a multa será de 40%. Então, é muito saudável, mas nós não queremos cobrar. Nós queremos que as 80 cirurgias saiam. E nas outras eletivas, os outros 130, viu, o mesmo critério. Valor médio, paga o dobro, paga o que não recebeu, mais o valor da multa. Era isso, só para reforçar o destaque que a gente está dando para traumato, para pediatria, para os outros. Não dá para mudar tudo, viu, pessoal? Não dá para melhorar tudo. Gostaria de mexer em todas as especialidades e tal. Não dá. O possível, do ponto de vista financeiro, é isso. O resto é controle, efetividade, como é que a gente vai realizar, transformar tudo que a gente botou no papel em bons serviços de qualidade para o usuário no dia a dia. A lógica que se tem também é numa busca de economia na parte de judiciais. A gente tem um trabalho muito forte, a gente acaba gastando com poucas cirurgias um valor muito grande. Então, o ajuste das cirurgias de traumatologia, que é o grande volume de judiciais que a gente tem no município, vai acabar reduzindo isso e possibilitando que a aplicação dos recursos seja em maior número de pessoas do que hoje é aplicada com judiciais, porque hoje a gente paga na faixa de 20, 25 mil, dependendo da cirurgia, para um paciente, onde a gente vai conseguir pagar com esse valor, vai acabar atendendo um número muito maior de pacientes. Então, a lógica que a gente está tentando
implementando o valor, ampliando o valor de pagamento porcentagem, que a gente consiga reduzir os judiciais e consiga inserir mais pessoas dentro do atendimento. Perfeito. Abri então, duas pessoas escreveram, e no final da fala do Gerson a gente encerra as inscrições. Medusa. Necessário ir na frente, claro. Pode ser? Pode ser aqui, não tem Não, problema. mas ela tá torcida, pessoal. Fica meio estranho. Quero dar uma boa noite a todas e a todos. Eu sou Medusa, Conselho Municipal de Saúde de Gravataí. É que eu me apeguei ali na parte da descobrir. Vamos Começa a cantar agora. Eu peguei na parte ali, ô Carlos, que eu achei interessante você ter colocado ali na emergência da pediatria, né? Só que eu fiquei com uma parte, eu fiquei preocupado, né? Inclusive o próprio secretário trouxe um grande problema do SUS, mas a gente sabe que é o SUS versus o privado. Né? E a gente teve recentemente aqui o caso da doutora, aquela lá que estava matando o nosso paciente para dar leito para o privado. Né? Aí eu fico preocupado, como é que nós vamos fiscalizar o andamento desse fluxo numa mesma emergência onde é que vai estar o SUS e o privado, né? Sabendo que sempre a prioridade, aqueles que chegam e pagam o privado, eu duvido que eles vão querer chegar lá e vão ficar esperando. Né? O privado eles vão brigar, eu tenho certeza que vai virar um pandemônio. Porque uma pessoa que paga o plano de saúde, ele tem na cabeça dele que ele é superior aos outros, que ele tem que andar sempre na frente. Né? Embora nós sabemos que hoje o que está acontecendo sobre a saúde suplementar não é nada disso. Né? A gente sabe que no geral é uma fantasia. É uma fantasia que o povo tem que o plano de saúde resolve tudo. Mas eu fico muito preocupado. Como nós vamos fiscalizar o fluxo do atendimento? Que chega ali, está uma criança que precisa de atendimento, que ela está pelo SUS, e logo em seguida chega o outro com o plano de saúde. Aí como é que nós vamos fazer isso? Principalmente, eu até não digo nós fiscalizar, eu digo como é que vai ficar a cabeça dos atendentes lá, que vão estar ali recebendo esse público. Né? Como é que a gente vai fazer? Eu tenho certeza que aí vai estabelecer uma briga muito grande, uma disputa muito grande, porque a gente sabe que quem paga o plano de saúde, ele ser que paga o plano de saúde, aqui que nem é aquela história, nós defendemos o SUS de um em dente. Né? Até vejo que tem alguns que dizem, eu defendo o SUS, mas eu tenho um plano, agora eu tenho a vida inteira. O SUS nunca usei o plano de saúde porque eu confio naquilo que eu defendo. Né? Mas a gente sabe muito bem que tem essa parte da coisa de ser superior. Aí eu quero saber como é que nós, principalmente, vai ser um grande desafio, presidente e nós, conselheiros, de que como nós vamos conseguir fiscalizar, está entrando na mesma emergência, SUS e o privado. É isso que é a minha preocupação. Perfeito. Gerson. Final da fala do Gerson, escrito as inscrições de fala. Boa noite, aqueles que eu ainda não cumprimentei. A minha contribuição seria no sentido, né, de paralelizar as duas equipes que trabalharam, né, embora ainda aqui fique registrado aqui no meu protesto, né, eu inclusive até dei como sugestão na última reunião, né, que nós, como conselheiro, né, também participasse da construção desse documento. Mas às vezes a gente sabe, por exemplo, assim, né, que houve vamos dizer assim, uma iniciativa de boa vontade das duas partes, né, e chegaram a um consenso, né, até onde, por exemplo, os limites foram colocados. Né. Então, eu entendo, né, e acredito na boa vontade dos dois de tentar resolver esse problema. Né. Mas fica registrado, né, que no próximo contrato
nós, como conselheiro, nós estaríamos para juntos, construindo. Né? E a minha sugestão seria o seguinte, né? Por exemplo, assim, para aqueles que não me conhecem, eu faço parte do segmento dos usuários, né? Indicado através da ZAPEC, né? Para representar uma cadeira dos conselhos. Né? E aí eu vejo o seguinte, por exemplo, assim, na questão, por exemplo, da prestação de serviço e da questão das multas. Né? Muitas vezes a gente até pode olhar assim, que o contrato às vezes até se torna até meio leonino, né? Tem essa figura de linguagem, né? Dentro do jurídico, essas coisas todas, né? E que as coisas até que não são previstas dentro do contrato, juridicamente até, né? Ou mal elaborado, juridicamente até pode ser discutido, né? No futuro, né? Um judiciário, alguma coisa assim. E esse é um direito da população que assiste, né? Se alguma coisa, alguma falha ou um ato de má-fé, né, que a gente não conseguiu localizar. Mas aí eu quero chamar a atenção por uma coisa, né, que me deixou assim, né, eu queria que um dos companheiros, né, aqui que fizesse presente, né, pensasse. Né. E aí na questão das multas, né, porque, por exemplo assim, multa para o usuário não resolve. O usuário vai lá para buscar a prestação de serviço. Essa que é a grande verdade da coisa. Né? Nós queremos que essa multa ela reverta em serviço prestado fora do município. Né? E esse serviço for pago fora do município, que seja descontado do valor do contrato, né? Que é o que o município teria que pagar. Essa é a minha contribuição, né? Por enquanto. Obrigado. Encerradas as inscrições. Guaraci, Anani. Na verdade, Anani. Eu só registrei. Pode sentar ali, Guaraci. Pode sentar ali. Senta ali agora. Conceda a palavra depois. Boa noite. Estou feliz por. Acho que chegaremos a um acordo, finalmente, né? E reforço a fala do Gerson com relação à participação do Conselho na negociação do contrato. Eu me senti excluída enquanto representando o Conselho. E acredito que, de fato, do próximo em diante, o Conselho estará presente. Porque é um direito, uma obrigação, não só um direito que nós temos enquanto Conselho, e sim uma por obrigação. Eu tenho várias anotações aqui. Iniciando no contrato de prestação de serviços. Quem tem aí que pode me acompanhar no 7.1.18. Pode ficar ali. Tá? Não posso? Não sei se você pode ficar mais. Eu me sinto uma presidiária, isso aí. Eu sei que não consegue ficar, mas daí eu consigo mostrar os outros. O7.1.18. contrato é o plano de trabalho. Não, o contrário. Aqui fala, entregar ao contratante todos os documentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, auditoria, comissão de acompanhamento do contrato e gestor do contrato, tais como os detalhados no plano operativo, incluindo as faturas e demais documentos referentes aos serviços efetivamente prestados. Eu coloquei na minha anotação lá um ponto de interrogação. Onde fala no Conselho? Não fala. Desculpe, nós já alteramos. Conselho Municipal de Saúde. Ah, é? Então, isso me chamou na minha anotação. Sonhei contigo essa noite. Ah, então eu estou preocupado. Não vou perder o voto grande só porque eu Desculpa. Tá lá. Já adotamos. Tá lá, Conselho Municipal de Saúde. Na verdade, foi uma falha mesmo. Evidente do Conselho, brincadeira. Tá, então nessa aí estamos contemplados. A próxima, 11.1. Se fosse por mim, eu não iria antes de falar. 25% do valor dos serviços profissionais substituir por hospitalares. Ali. Hospitalares. Já está lá. Só? Vamos ver. Já foi corrigido. 11.2. 11.2? É lâminas de. Chega.